Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Francis acabou de entrar na live aí. Sejam bem-vindos a mais uma live na Sai Cardoso Advogados. Lembrando agora que o tema é sobre direito de família, em especial sobre a guarda compartilhada. E a gente vai ver também como é que funciona o direito de visitas, tá? Eu quero apresentar para quem não conhece o Dr. Simon. Vou ler aqui o grande currículo do mestre, né? Que não é tão pequeno. Bom, para quem não conhece o Dr. Simon, Dr. Simon é advogado desde 2007, é o sócio fundador do escritório Sai Cardoso Advogados, juntamente com o Dr. Tiago. Dr. Simon é pós-graduado em Direito e Processo Civil pela PUC, é secretário-geral da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB do Butantã, membro da Comissão de Direito Processual Civil, membro da Comissão de Direito Imobiliário, membro da Comissão de Direito do Consumidor da Subseção do Butantã. Dr. Simon também é membro da Comissão Especial de Igualdade Racial da OAB, da Seccional de São Paulo, tá? Extenso, hein, doutor, esse currículo? É isso, imagina. Estamos aí. Seja bem-vindo, Simon. Muito obrigado, boa noite a todos. Espero que a live realmente seja bastante interativa, que seja de utilidade para todos vocês, né? E, por mim, vamos lá. É isso aí. Bom, doutor, antes da gente iniciar, o pessoal que está chegando aí, a ideia é tentar fazer uma live, como o senhor ressaltou, é tentar fazer uma live mais interativa possível. Exato. Então, as perguntas vão ser sempre respondidas dentro da live. E antes da gente avançar para o próximo tópico, a ideia é tentar responder a pergunta, tá? Então, para os nossos seguidores, caso alguma pergunta não seja atendida no momento, não se preocupe, tá? Porque ela vai ser posteriormente respondida, que vai ficar lá no nosso link, tá? Vai ficar salvo esse post e a gente vai conseguir dar a resposta no encerramento, tá bom? Então não se preocupe se alguma pergunta não for respondida aqui na live, tá bom? Bom, doutor Simon, para a gente iniciar, né, para todos que acompanham a nossa live nesse domingo, o nosso tema sobre guarda compartilhada. O senhor poderia explicar para a gente o que é a guarda compartilhada? Ótimo. Vamos lá, guarda compartilhada, né? Antes da gente começar a falar do tema e até dar início efetivo aí à exposição sobre a live, né? Queria só fazer uma pequena introdução, que como a gente está falando de questão de guarda, responsabilidade, direito de família, né? Por mais que de repente a gente acabe utilizando mais exemplos de pai, mãe, da mãe, sempre com a guarda, com aquela ideia equivocada, que parece que é sempre assim, não é? Né? Quando a gente está falando de família, a gente está falando de todos os modelos de famílias, né? Então, quando a gente também está falando de guarda, né? Eu estou falando e está abrangindo todos esses modelos de pessoas. Então, eu estou falando de pai, de mãe, estou falando de dois pais, estou falando de duas mães, estou falando de pais biológicos, estou falando de pais adotivos, eu estou falando, de repente, de avós, tios, padrinhos, que se de repente o pai ou a mãe, de repente, acabou falecendo, ou alguma outra situação, acabou gerando a situação para a guarda e a responsabilidade ser estendida para os avós, tios, parentes, enfim. Eu estou estendendo a todas essas pessoas e também estou estendendo a todos os modelos de família, né? Então, só para a gente não ficar dentro desse quadrado de pai, mãe, guarda com mãe, é o pai com direito de visita, não é bem assim, tá? Então, mas vamos lá. Então, só para a gente seguir aqui. Guarda compartilhada. Então, assim, antes da gente até falar exatamente o que é guarda compartilhada, a gente primeiro precisa entender o que é guarda, né? Para ficar mais fácil, sem enrolação, guarda vamos associar com responsabilidade. Guarda é igual a responsabilidade. Então, aquele exercício daqueles direitos e deveres dos responsáveis, né, na participação, na criação, tomada de decisões com relação à escola, né, ir em reunião dos pais, dar consentimento para viagem, tudo isso aí está relacionado à responsabilidade, que é igual à guarda, né? Aí quando a gente está falando que essa responsabilidade é apenas de um deles, somente um deles, a gente está falando da guarda unilateral, de um, né? Então, essa responsabilidade da guarda unilateral é de um só. Mas, quando a gente está falando que essa responsabilidade é de ambos e, ao mesmo tempo, simultaneamente, aí a gente está falando de guarda compartilhada. Essa ideia, mais ou menos, que é lógico, né? Durante o nosso debate, você começar a entender. Sim, Então, sim. só um conceito básico aí para começar a nortear vocês sobre o tema.
Mara- Maravilha, ficou bem explicado. Mas, assim, eu acho que a confusão, doutor, ela surge exatamente nesse ponto. Então, eu acho que cria-se uma confusão, justamente na situação em que as pessoas estão separadas. Então, a dúvida é como exercer a guarda compartilhada separados, né? Aonde a criança ela acaba morando, né? Como é que se divide os dias em que cada um fica com a criança, né? E outra questão ainda, doutor, como a guarda compartilhada teria se a guarda compartilhada ela tem algo a ver com a guarda alternada, que muitas pessoas confundem esse ponto. Tem toda a razão, doutor Frank. Isso é um tema que dá muita discussão. Muita discussão. Querer falar de guarda compartilhada e perguntando, tá, mas como funciona? Fica 15 dias com um, 15 dias com o outro? Não. Então vamos deixar claro, guarda compartilhada está associado à responsabilidade e não associado com aonde ela vai morar. Então, essa ideia de a criança tem duas casas, né? Então, 15 dias mora com o pai, nos outros 15 dias mora com a mãe, né? E essa ideia é guarda alternada. Guarda compartilhada, a gente está falando de responsabilidade simultânea, né? Independente se o próprio endereço é um só, se o endereço é fixo. Então, não tem essa relação com a moradia. Então, até mesmo a guarda alternada, ela nem é comum, não é nem comum, mas ela não é nem muito aplicada aqui no Brasil, né? Ela é aplicada de vez em quando em termos de acordo, Sim. mas na lei não existe previsão legal para você aplicar a guarda alternada e pela própria doutrina, jurisprudência, a criança não acaba tendo aquele endereço base, né? Então não tem o seu próprio quarto, o seu próprio espaço. Então, só concluindo, né? Então, essa diferença básica da guarda compartilhada e com a guarda alternada é justamente que a guarda alternada está vinculada a realmente essa troca de residência, né? A ideia da criança ter duas casas, né? A guarda compartilhada não. Como a gente está falando de responsabilidade simultânea, apenas responsabilidade, participação e convívio, tudo isso pode ocorrer ainda que a criança esteja morando apenas na casa de um deles, tá? Então, acaba não tendo essa confusão com a guarda alternada. Exato. Bom, doutor, retomando aqui o nosso assunto, como na introdução, visto que o senhor esclareceu, né, deu uma noção do que é a guarda compartilhada, antes a gente até responder as perguntas aqui, que eu já estou separando dos nossos seguidores. Perfeito, legal. Eu gostaria de saber como é que funciona a aplicação da guarda compartilhada na lei, doutor. Assim, eu não vou ficar entrando muito nos detalhes dos artigos, da lei, né? Senão a live vai ficar um pouquinho mais chata, muito técnica, né? E não é essa a ideia aqui da live, né? A ideia é a gente precisa saber como é que a lei dispõe disso, né? A lei trata a guarda compartilhada como a regra aqui, na verdade, né? A lei brasileira, ela só dispõe, na verdade, só estabelece dois tipos de guarda, né? A guarda compartilhada e a guarda unilateral, né? A guarda alternada. Alô? Tá ouvindo? Acho que foi a Carol passou que o meu áudio está travando. Tá ok meu áudio, gente? Agora tá ouvindo. Tá normal. Maravilha. Vamos lá. Vamos lá, então. Então, a lei brasileira, ela prevê, né, apenas duas modalidades de guarda, né? A guarda unilateral e a guarda compartilhada, né? A guarda alternada, que a gente falou na questão anterior, né, realmente ela não é aplicada, né? E aqui, desde 2008, a guarda compartilhada pela lei brasileira é tratada como regra. É o mais comum, né? E muita gente não sabe disso. Por quê? O que a lei diz, né? Traduzindo, enquanto não tiver regulada a guarda, não tiver uma decisão judicial definindo com quem fica a guarda ou como fica estabelecido... Melhorou aí? Melhorou. Então, gente, só para eu concluir essa questão aí da lei brasileira, né, que realmente ficou travando aí para não perder o foco, né? Importante saber, lei brasileira, a guarda compartilhada, ela é a regra. Se o casal se separar, né, ainda que a guarda, de fato, fique com uma das partes, tá bom? Enquanto não tiver uma decisão judicial regularizando isso, a guarda é compartilhada.
Então, juridicamente falando, a guarda compartilhada, porque ela é a regra. Ela não é a guarda unilateral. A guarda unilateral só vem quando há uma decisão judicial. Então, sem decisão judicial nenhuma, sem as partes regular fazer um acordo, a gente está falando de guarda compartilhada. Então, só um cuidado pessoal. Pronto, aqui da lei acho que já foi. Pessoal, se tiver alguma dúvida sobre a questão da lei que travou, gente, pode mandar pergunta que a gente responde. Tá. Então, doutor, para a gente concluir, qual seria o posicionamento da doutrina sobre esse assunto? Legal. Então, a doutrina, eu sinto que ela é dividida, mas talvez a maioria da doutrina entenda que realmente essa iniciativa da lei é legal. Por que é legal? É realmente recomendável que a guarda compartilhada seja a regra, porque é muito melhor que a criação, né, essa participação, essa convivência seja de ambos, né, do que apenas já decidir de um só. Ou seja, com a separação já tem que decidir para um lado, né? Então, a gente entende realmente que é o mais aconselhável. Porém, né, existe uma crítica específica, parte da doutrina, né, e eu me coloco aí, eu também entendo da mesma maneira, que existe uma crítica na lei que é com relação ao quê? Que a guarda compartilhada, ela não prevê um elemento essencial, né? Não é um requisito para a guarda compartilhada, que é o quê? O consenso, né? E essa é a grande questão. Essa é a grande questão, né? A doutrina, ela critica o fato de não existir esse requisito do consenso. Então, como é que a gente pode impor pela lei, vamos dizer assim, que a guarda compartilhada exista, né, coexista, se as partes, né, não têm condições de ter um mínimo de diálogo, né? Como é que vai ser essa convivência diária, essa participação conjunta, essa tomada de decisões em conjunto, se as partes não conseguem se dialogar, né? Então, vamos dizer assim, sem esse requisito do consenso, a guarda compartilhada simplesmente não funciona. Então, essa é uma crítica. E uma outra crítica da doutrina é justamente que a própria lei, essa possibilidade de você requerer num processo litigioso, ou seja, um processo que não exista acordo, né? Essa possibilidade, existe essa possibilidade de você requerer essa guarda compartilhada no processo com as partes. Realmente é muito complicado. Então, imagine um processo judicial onde a ação tramita normalmente, as partes continuam numa situação de atrito, vem uma sentença favorável a uma das partes, né? E favorável no sentido de impor essa guarda compartilhada, só que na prática fica aquela complicada, porque não existe aquele mínimo de diálogo, aquela convivência, e realmente por uma imposição da justiça, né, você ter que manter essa convivência, a partição conjunto, que além de ser ruim para as próprias partes, de ter essa convivência de forma desgastada já, né, ruim também ainda para a criança, para o menor. Então, essa grande crítica que se faz da doutrina. Para dar um parênteses aí, né? Quando a gente está falando de doutrina, a doutrina é o entendimento dos idosos, né? Que às vezes a gente acaba rolando essa confusão, né? O que é jurisprudência, o que é doutrina, né? Quando a gente fala de jurisprudência, a gente está falando dos julgados, das decisões judiciais. Quando a gente fala de doutrina, a gente está falando dos autores, né? Os estudiosos, esses profissionais do direito, né, que não trabalham o trabalho na prática, mas o foco é realmente na parte da teoria, né, de livros para faculdade, etc. Então, quando eu falo doutrina, essas pessoas, esses autores que dispõem sobre esse assunto. Que às vezes para a gente, né, doutor Frank, a gente conversa, doutrina é uma expressão tão básica para a gente, mas não é, lógico, evidentemente, para todos, né? Mas ficou bem claro, doutor. Então, assim, concluindo, a gente percebe que a guarda compartilhada seria a regra, né? Doutor, agora eu vou passar uma pergunta aqui, Abrantes S.A. Bom, a pergunta é o seguinte: ainda que a guarda alternada não seja a regra, é possível que a justiça homologue um acordo entre o casal? Aproveitando o gancho, né,
dessa pergunta, doutor, tá? Foi feita pelo Abrantes SA. Tá? Como é que a justiça ela vem agindo nesses casos, seguindo dessa pergunta? Não, boa, ótima pergunta. Então, como não há previsão legal da guarda alternada, né, não existe essa possibilidade de fixação por lei. Porém, se as partes assim, quererem, através de um acordo, a justiça não impede. Né? Claro, na hora da homologação do acordo, né, o juiz, em conjunto do Ministério Público, vai verificar se naquele caso específico, se não haverá nenhum prejuízo à criança, a questão da educação, a questão, por exemplo, se as partes moram muito longe, um mora na Zona Leste, o outro mora no São Paulo, né? E acaba dando uma guarda alternada de uma semana para uma semana para outra, né? Como é que fica essa questão da escola? E aí? Funciona? Então, pode ser que numa situação específica dessa, a justiça pode barrar. Porém, se, por exemplo, o casal que se separou mora na mesma rua, né? Estuda na mesma escola, tal, no sacrifício dessa ainda de lá para cá, de uma casa para outra, né? Pode ser possível, sim, esse reconhecimento judicial da guarda alternada através de um acordo. Dificilmente a gente vai ver numa situação de uma sentença mesmo, mas um acordo é possível nesse caso, né? E já pulando para outra questão, tá, como a justiça vem agir nesse caso? Então, a justiça realmente acaba observando essa questão da crítica, né? A justiça, de fato, entende, né, que realmente a guarda compartilhada é a regra, né? Só que se a justiça verificar que existe realmente aquele atrito, aquela impossibilidade de convivência e participação em conjunta, ela toma dois caminhos, né? Ou ela já decide pela guarda unilateral, ou seja, a guarda para apenas um só, né? E isso em liminar, inclusive. Nem precisa esperar um processo de ano da sentença. Você entrou com um processo, em menos de uma semana o juiz já decide dar a guarda apenas para um lado, né? A unilateral, provisoriamente, e já regula a visita, né? Ou o juiz acaba mantendo a guarda compartilhada, só que não é aquela guarda compartilhada de verdade. Por que eu digo guarda compartilhada de verdade? Porque muitas vezes a justiça reconhece, carimba lá, é guarda compartilhada. Só que esse compartilhamento só existe só na questão da responsabilidade, de alguma tomada de decisões, mas não aquela participação efetiva, aquela convivência do dia a dia, aquela coisa. Todos os dias o casal, as pessoas, as partes que se separaram, né, os filhos estão todo dia naquela rotina diária convivendo, né? Então, pode ser que seja fixado compartilhado apenas nesse sentido, apenas na questão das responsabilidades. Acaba sendo aquela guarda compartilhada de, entre aspas, de fachada, tanto que se torna necessário a fixação de regulamento de visita. Doutor, umas questões que eu estou recebendo aqui, nesses casos, a guarda compartilhada, ela desobriga o pagamento da pensão alimentícia? Ótima pergunta, ótima. Vamos dizer assim, a resposta, ela não desobriga. O cara não desobriga. Porém, ela pode ser considerada, né? A gente tem que pensar da seguinte forma: guarda compartilhada, claro, vai ver aquela convivência, aquela participação em conjunto, mas, na maioria dos casos, né, onde a criança mora, tem ali aquele pai ou aquela mãe tem aquela despesa maior, o outro que não está com aquela convivência do pernoite no dia a dia com a criança. Então, nada mais justo que nesse caso, de fato, haja a fixação de pensão alimentícia. Certo. Travou aí, doutor Franklin? Travou um pouquinho. Um pouquinho. Continuar, né? Resposta para tá. Então, só concluindo, doutor Franklin, mas uma ressalva que a gente tem que deixar claro nessa questão da pensão alimentícia é que a pensão alimentícia é usada com base naquela premissa que todo mundo acredita. Não, os pais têm que dividir 50% da despesa para cada um, 1% para um lado e 50% para o outro, e tem que ser assim. Não é assim. Pensão alimentícia é fixada com base do binômio da possibilidade e da necessidade. Quando eu falo necessidade, é no que realmente a criança precisa.
né? Educação, plano de saúde, etc. Habilidade, aí envolve essa questão proporcional do rendimento de cada um. Então, imagina, de um lado, eu tenho uma parte que recebe R$ 2.000 de salário, a outra parte que recebe R$ 15.000 de salário. É justo dividir a despesa por igual nesse caso? Não é, né? Então, Não por é? isso que não dá para levar essa, porque tem que dividir as despesas da criança 50% para cada um. Não é justo e não é assim que é fixado na lei e na justiça, tá? Só esse detalhe com relação à pensão alimentícia. Então, a pensão alimentícia, ela pode, a guarda compartilhada pode ser, pode considerar a pensão, mas não desobriga. Maravilha. Doutor, tem uma pergunta aqui da Beatriz Costa. Apesar dos Ótimo. benefícios e da obrigatoriedade da guarda compartilhada, a maior parte das sentenças ainda é pela guarda unilateral? Conan, sim, sabe por quê? Porque se chega numa sentença, isso significa que houve uma briga, houve um atrito, houve um litígio, as partes não conseguiram se compor. Se as partes não conseguiram se compor, né, como eu falei lá no início, a justiça realmente considera que se realmente há muito atrito, dificilmente o juiz vai dar uma sentença, carimbo, guarda compartilhada, porque sabe que ali não vai funcionar essa guarda compartilhada. Então, ainda que a guarda compartilhada seja uma regra, né, se chegar numa sentença, num processo que abriga, certamente a gente vai chegar a uma guarda unilateral, porque realmente não tem como ter essa convivência compartilhada junto. Né? E tanto que essa é justamente a crítica que a doutrina, os autores fazem com relação à lei. A lei não poderia prever essa possibilidade de guarda compartilhada sem o consenso. Para mim, isso é um requisito básico, não tem como. Maravilha. Agora uma pergunta do Lucas Abrantes. Com o falecimento de um dos pais, os avós podem pedir uma guarda compartilhada? Pode, sim. Essa é uma pergunta que muita gente não sabe, não conhece, né? Mas desde 2008, né, existe essa possibilidade legal, né, dos avós pedirem a guarda compartilhada. Não só a guarda compartilhada, mas já estendendo uma questão que a gente vai lá na frente, né? Os avós ainda têm direito à visita, fazer uma regulamentação de visita. Então, imagina, os pais vivos, né? Por exemplo, a guarda é unilateral apenas a favor de um deles, né? Já existe a regulamentação por um lado, e ainda é possível, sim, o avó requerer uma regulamentação de visita. Claro que, num caso específico desse, né, que vai ter duas regulamentações de visita, uma para um dos pais, né, e para outro para os avós, né, é lógico que do pai vai ter uma preferência ali, né, e também o juiz vai verificar se aquilo não vai atrapalhar, né, o interesse do menor. Então, imagina se os avós que estão pedindo direito de visita moram em Campinas, né, e o filho mora aqui em São Paulo. Então, dependendo da situação, pode ser que fique um pouco inviável uma regulamentação de visita, como ocorre na prática, da mesma forma com o pai. Mas existe sim esse direito. Só reforçando aí a questão da questão do se um dos pais falecem, a guarda criança. Maravilha. Doutor, outra dúvida que tem surgido bastante de muita gente, qual seria a diferença necessariamente entre a guarda e a adoção? Ótima pergunta também, né? Às vezes rola um pouco de confusão, apesar da nomenclatura nem tanto, né? Mas claro, né? Essa diferença, né? Enquanto guarda compartilhada a gente está falando de responsabilidade, né? A adoção a gente está falando de uma coisa muito mais além. A gente está falando de filiação, substituir a antiga filiação, a filiação biológica, né? Coisa que acontece na guarda. Na guarda, como eu falei, por exemplo, num acidente onde os pais morrem, né? Os avós, padrinhos podem requerer a guarda, mas isso não vai alterar a filiação biológica da criança ou do adolescente, né? A adoção não. A adoção, né? E ainda independente da idade, há alteração da filiação, É diferente. Né? A certidão de nascimento é alterada, é excluída o nome dos pais biológicos e é feita uma nova certidão.
né, uma outra nova certidão de nascimento, sem fazer qualquer ressalva ainda na certidão de nascimento. Não, a certidão de nascimento, os pais adotivos, não faz nem essa menção, só para você ter uma ideia. Né? Então, há uma substituição total. Né? A questão da biologia acaba não fazendo nenhuma diferença. Certo. Mas, assim, como é que funciona esse processo de guarda? Tem um procedimento? Como é que funciona, doutor? Tem um procedimento, tem dois caminhos, né? Tem um procedimento consensual, que é simples, é uma petição, né, assinado pelos advogados, as partes, né, e faz um simples requerimento para efeito de acordo, só para homologar o acordo e já mata o processo, né? E tem um processo litigioso. Vou tentar resumir aqui, mas funciona da seguinte forma, né? Petição inicial, né? A parte intimada não para apresentar defesa, desde parecer numa audiência de conciliação. Existe muito isso, esse incentivo da conciliação das partes, né? Então, primeiro tenta-se fazer uma composição entre as partes numa audiência conciliatória, né? E aí, não havendo possibilidade, aí sim a outra parte ela é intimada à defesa. Depois, a parte que deu entrada na ação entra com a réplica, né? Fase interessante, que é a parte de produção de provas, mas nesse caso específico de guarda, primeiro se passa por um estudo social e psicológico, né? Ou seja, o assistente social e o psicólogo faz um estudo, de fato, com as partes envolvidas e também até com a própria criança ou adolescente, né? Uhum. Então, geralmente, do resultado desse estudo, né? Inclusive, o assistente social vai na casa de cada um deles, onde a guarda pode ficar melhor, etc. Onde tem interesse do menor, né? Geralmente, desse estudo, acaba realmente saindo a sentença do juiz. Claro que desse estudo ainda cabe contraditório, pode ser discutido, etc., né? Mas, geralmente, ali já é uma prévia do que vai vir a sentença, né? Então, basicamente é isso. Sem ter cabe recurso, etc., mas judicialmente é assim que funciona. Sim. Doutor, eu gostaria de entrar num assunto diferente, que é sobre o direito de visita, mas antes eu queria responder a pergunta aqui da Jéssica. Como proceder quando um dos pais, com a guarda compartilhada, muda de estado ou de país a trabalho? Então, quando existe uma situação dessa, né, primeiro, né, tem que verificar se realmente consegue num acordo, num consenso, né, com relação a isso, né, e se não for possível, não tem jeito, tem que socorrer o judiciário, entrar com uma ação na justiça, e a justiça, ela vai acabar decidindo se autoriza ou não essa mudança pela criança, ou se haverá ou não essa alternância da carta, de acordo com o interesse do menor. Né? Então, vai depender muito do caso a caso. Isso é possível, isso é complicado, que isso realmente até acaba impossibilitando o próprio o exercício do direito de visita regular, né? Aquele direito de visita de dias, realmente acaba atrapalhando muito, mas não tem muito jeito, não tem saída. Né? O judiciário vai acabar decidindo, ele vai decidir com base no maior interesse do menor. Se de repente, naquele processo onde o juiz, o Ministério Público, escuta todo mundo, de verificar que é melhor para a criança ficar, terminar que a criança fique. Se entender que de repente é melhor que a criança vá, pode ser possível sim uma decisão nesse sentido, né? Então, mas sempre vai prevalecer nesse estudo o interesse do menor, não o interesse à vontade dele próprio, estou dizendo, mas com relação à escola, onde ele vai estudar, se vai atrapalhar, se teria algum prejuízo aonde ele vai morar, com relação à saúde, educação que ele vai ter, a companhia, depende muito do caso, mas existe sim essa possibilidade. Certo. Maravilha, muito bem explicado, doutor Simon. Obrigado. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar sobre um pouco de direito de visitas. Eu tenho algumas perguntas aqui que entram nesse tema, então eu gostaria de saber, doutor Simon, que você explicasse para os nossos seguidores. Certo. Simon deu uma mexida ali. Tá ouvindo aí, doutor? Achei que já era um terremoto. Cada hora é uma coisa, né, gente? Respondida a pergunta da Jéssica aí. Bom, então, doutor, como é que funciona o direito de visitas na prática?
Então, na prática, assim, é lógico que no acordo pode haver uma variação, né? Inclusive, o próprio acordo pode ser exatamente livre, né? Mas na prática, Sim. e até mesmo numa decisão que não haja acordo e o juiz tem que decidir, geralmente aquela alternância de visita a cada 15 dias, né? Então, geralmente, pega se a criança no manhã, né? Ou na sexta-feira, no final do dia, devolve no domingo à noite, né? No 15 dias depois, no outro fim de semana, sem ser o seguinte o outro, né? Faz esse novo procedimento. E além disso, tem aquelas coisas básicas, né? Natal e Ano Novo sempre há um revezamento, então Natal com um, Ano Novo com outro, né? No outro ano inverte, né? Com relação às férias, né? Geralmente as férias divididas a cada 15 dias, né? Sendo nos anos inverte, né? As férias, tanto férias de julho, de meio de ano, tanto férias de final do ano, né? Interessante, os pais geralmente com o pai, Dia das Mães geralmente mãe, mas se for duas mães, casamento, tá? Se for dois pais, a mesma coisa, né? Com ano ímpar com um, dia do ano par com o outro, né? Então são esses os estabelecimentos básicos que a gente faz num acordo aí do dia a dia sobre o direito de visitas. Maravilha. Ficou bem legal. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Bom, Dr. Simon, quais as consequências de violação de direito de visitas? Não existe uma penalidade específica, nem na lei e nem na praxe judiciária existe uma penalidade jurídica, não tem uma penalidade específica. Então vai depender realmente do caso a caso, né? E, por exemplo, se que a gente está falando, por exemplo, o combinado era devolver a criança às 7 da noite, ele acabou devolvendo às 8 horas da noite. Dá para solicitar, requerer judicialmente uma punição sobre isso? Não. Tem que prevalecer o bom senso nesse caso. Se for uma coisa esporádica, coisa do sentido, não. Mas se a gente está falando de uma Uhum. violação que é muito constante, e de repente a gente não está falando de um atraso de entrega de uma hora, a gente está falando de um atraso de dias. Era para devolver no domingo à noite, mas está sempre todas as vezes devolvendo apenas na segunda, terça-feira, né? Acaba até atrapalhando a questão escolar. Aí sim a gente pode levar isso para a justiça, né? E as consequências também são gradativas. O juiz começa advertindo, né? Se voltar a repetir, o juiz pode fixar multa, né? E de repente, se ainda continuar insistindo, sempre a mesma coisa, pode haver uma alteração da guarda, por exemplo, aquele que está sempre atrasando em devolver a criança pode ter sua convivência diminuída. Então, em vez de ele ter direito de pegar no sábado e devolver no domingo, ele só vai ter direito a devolver, é só ter esse direito de visita só no domingo, ele perde o direito de pernoite. Então, pode haver esse tipo de situação. Então, vai depender muito do caso a caso e se essa violação é constante ou não. Uhum. Maravilha. Doutor Simon, eu tenho uma pergunta aqui da Dai Diniz. Eu estou tentando puxar as perguntas, pessoal, porque como está travando bastante, então como o Instagram é muito dinâmico, eu estou tentando puxar aos poucos aqui, de acordo com os tópicos, tá? Então, vamos lá. Pergunta da Daiane Diniz. Se o genitor que tem o direito à visitação expõe a criança a situações de risco durante a quarentena, passeio, festas, etc., ele pode ser penalizado? Pode ser penalizado. Isso pode ser levado judicialmente, levar a conhecimento do juiz. Lógico, não é de cara que o juiz já vai aplicar uma penalidade, né? O juiz vai intimar a outra parte para que se esclareça, explique por que sobre essas alegações, né? O Ministério Público também vai opinar sobre o caso e, dependendo da situação, pode haver como eu falei, uma advertência, uma mera advertência para isso não se repita, ou pode ser que haja realmente uma fixação de uma multa, coisa do tipo, mas geralmente começa com advertência. Dificilmente o juiz já vai, numa situação dessa, por exemplo, que ele simplesmente não respeita o isolamento social, ele não já vai com uma punição de multa ou já faz perder o direito de visita pelo tempo, por exemplo, suspender provisoriamente durante a quarentena, não tem uma penalidade. Então vai ter essa questão da advertência. Né? Primeiro essa advertência e depois outras penalidades, mas vai depender do caso. Vai judicialmente.
Maravilha. Doutor, eu queria colocar uma hipótese, criar uma hipótese agora, que eu acho que pode existir. Uhum. Se a criança ela não quer ficar com um genitor que não tem a guarda, como é que fica o direito de visita nesses casos? Pergunta bem interessante e pode ocorrer, né? Primeiro, a gente tem que analisar o contexto da situação e para ver o que está acontecendo, o porquê da criança não Certo. querer, né? Pode ser por uma falta de afinidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a criança já tem 10 anos de idade, mas conheceu o pai agora. E aí, num acordo rápido, né, já fica fixado ao direito de visita. Mas a criança às vezes não está à vontade, né? E aí? Tem que Pode realmente forçar a acontecer, né? barra, levar a criança sem a criança estar à vontade e fazer prevalecer o que foi determinado, esse direito de visita? Acredito que não. Eu acho que tem que ter um bom senso. Aqui, é como eu falo, no direito de família tem que prevalecer sempre o bom senso do que uma imposição. A imposição tem que sempre ser evitada, tem que ter esse bom senso. Então, numa situação dessa falta de afinidade, por exemplo, tem que haver um trabalho em conjunto, inclusive com os dois pais, né, trabalhando nesse sentido, né, desse trabalho, se for necessário, até mesmo um trabalho psicológico para a criança, né, ou adolescente, às vezes, né, começar a criar essa afinidade e aos poucos, né, possibilitar o exercício do direito de visitas. Né? Então tem que ser uma coisa gradual. Pode ser que isso até seja reconhecido judicialmente. Não, o juiz fala, não, devido a essa situação, determino que essa direito de visita seja gradual. Pode ser que seja fixada, mas antes de se ocorrer a justiça, é recomendável que haja um bom senso, nesse exemplo que eu te falei do pai, de esperar um pouco e visitar aos poucos, ter contato, para ganhar afinidade. Às vezes, a situação pode ser outra, a situação pode ser uma questão de alienação parental também da outra parte. Por exemplo, quando eu falo alienação parental, eu estou induzindo a criança a erro. Então, uma das partes fala mal do outro e aí a criança realmente acaba desgostando, né, do seu pai ou da sua mãe, né, e acaba tendo essa resistência a ter esse convívio quinzenal, né. Então, isso também tem que ser trabalhado psicologicamente. Pode haver uma advertência do pai ou da mãe que esteja praticando essa alienação parental e essa situação tem que ser corrigida, né? Até que possibilite o exercício do direito de visita. Mas, resumindo tudo, nunca forçar uma situação, não é recomendável forçar que a criança, contra a vontade dela, exerça o direito de visita. Então tem que ter um bom senso aí. E há alguma consequência, caso você seja reconhecido, doutor? A gente sabe que isso acontece bastante na prática. Há alguma consequência? Eu queria saber qual que é a consequência do reconhecimento dessa alienação parental. Uhum. Então, Existe alguma norma? existe praticamente, eu vou resumir em três consequências para a gente tentar cerrar. Essa consequência pode ser de responsabilidade civil, ou seja, uma alienação parental pode gerar danos morais. Você pode entrar com pedido de danos morais se você teve essa relação com seu filho prejudicada em razão de uma alienação parental da outra parte. Então, isso pode gerar uma indenização por danos morais. Isso pode gerar consequências na área criminal, ou seja, uma das partes, né, um dos pais fala que o outro é criminoso, cometeu crime e tal. Isso pode gerar um crime de calúnia e uma responsabilidade criminal. E tem também a consequência prevista na própria lei de alienação parental, né? Que existe um rolzinho de consequências que o juiz pode ir adotando conforme caso a caso, né? Que é advertência, pode haver, como eu falo, essa nova regulamentação de como penalidade diminuir o tempo de convivência, pode ser feito um trabalho psicológico para corrigir os efeitos nocivos da alienação parental, pode haver até mesmo a alternância da guarda, dependendo do caso. Não, esperto, é bom ficar esperto. Você pode perder a causa se você praticar alienação parental. Existe essa possibilidade. Então, assim, resumindo, existem variadas consequências em razão dessa alienação parental. Perfeito, doutor. Ainda sobre o tema, né, sobre o direito de visitas, os avós, eles têm direito a visitas dos seus netos? Isso, acho que eu não lembro se eu respondi ou não, mas os avós têm sim direito de Ficou, visita. tem, né? Desde 2008 existe essa possibilidade dos avós
também pedir a regulamentação do direito de visita, tá? Não é só exclusivo dos pais esse direito, não. Uhum. Doutor, maravilha. Agora, talvez acho que seja a pergunta mais esperada, né, nesse momento, considerando, né, em tempos de pandemia que estamos vivendo agora, como é que fica o direito de visita nesse período de quarentena? Eu tenho até uma outra pergunta para aproveitar aqui, é do A. Galate. Como fica a visitação durante eventual lockdown? Então, primeiro ponto, juridicamente falando, enquanto não tiver uma decisão judicial para alterar a regulamentação de visita, né, o direito de visita é válido. Só que vamos parar por aí, né? Como eu falo, a gente tem que prevalecer aqui o bom senso. E não só o bom senso, no caso da quarentena, é a própria noção do que realmente está acontecendo, né? Então, se o direito de visita não está sendo possível de ser exercido porque uma das partes não está deixando, tem que verificar que não é só de visita que está sendo impossibilitado, né? O próprio deslocamento social está sendo possível, né? A gente está com famílias separadas, né? Então, pode ser que a gente diga, mas faz 2 meses que eu não vejo meu filho. Mas também faz 2 meses que eu não vejo meus pais também, em razão do isolamento social. Então, é uma situação provisória, uma situação excepcional, né? Então, entendo, claro, de repente tem gente que possa discordar, mas eu entendo que o direito à saúde e direito à vida, né, dos pais, do menor e principalmente da coletividade tem que prevalecer em detrimento de um direito individual a uma visita presencial, né? Sim. Uhum. Não, maravilha. Tem uma outra pergunta aqui da Brandes. Como o judiciário tem agido nesse período de pandemia? Com relação à visita, é possível suspender a visita em benefício da saúde das crianças? É bem interessante essa pergunta. Né? Como é que o judiciário está tratando essas questões? Eu dei uma verificada nos julgados e não está sendo diferente do que eu acabei de falar agora. Está prevalecendo a ideia de que, de repente, socorre e reclama judicialmente porque não está conseguindo ver seu filho, realmente está tendo decisões judiciais que estão suspendendo provisoriamente, né, o direito de visita presencial. Mas, é claro, a justiça está dando soluções, né? E as soluções mais dadas ali pela justiça é o direito de regulamentação da visita por videoconferência, que é o que a gente está fazendo agora, né? Então, justamente essa, né? Enquanto permanecer essa determinação pelo estado de isolamento social, o direito de visita pode ser suspendido, né? E pode ser feita uma nova regulamentação, mas com relação ao contato virtual. Então, vai ser fixado dia e hora para manter esse contato com seu filho através do videoconferência, WhatsApp, Hangout, enfim, essas plataformas digitais. Então, essa é a solução aí que a gente está vendo mais adequada nesse tempo de quarentena. Então, eu realmente entendo essas pessoas que não estão conseguindo ver seu filho nessa época, mas é a situação excepcional, né? Tem que prevalecer realmente a proteção da vida, a saúde da coletividade, né? E aí o direito ao ter esse contato com a diferença pode ser regulado, né? Lógico, primeiramente com acordo, né? Mas se isso acabar rolando uma briga, um atrito, né? Judicialmente, essa resposta será mais provável para a solução desse caso. Maravilha. Perfeito. Como o doutor Tiago descreveu aqui, a vida é o bem jurídico tutelado. Exatamente. Observação, doutor Tiago. Bom, doutor Simon, a gente conseguiu responder quase todas as perguntas. Algumas ficaram devido... travaram, né? Mas, bom, para encerrar a nossa live, eu queria fazer uma outra pergunta aqui, doutor. Legal. Temos aí praticamente 2 meses, né, de isolamento devido à quarentena. E diante dessa explanação que o doutor acabou de passar sobre o direito de visitas, nós já temos algum julgado nesses tempos de pandemia? Já tem alguma coisa no judiciário, já um posicionamento? Não, foi como eu falei, já temos sim, já tem
algumas decisões do TRE de São Paulo justamente nesse sentido, né? Tem até um trechinho aqui que eu peguei, para vocês terem uma ideia, que é assim, realmente concluindo essa predominância, determinando a suspensão provisória do direito de visita, né, presencial, né? E o trecho que eles falam é o seguinte: assim, logo que a situação melhorar minimamente, as visitas poderão ser presenciais novamente, recurso provido. Então, eu estou vendo diversas decisões que estão começando a florar agora, justamente nesse sentido, de suspender provisoriamente o direito de visita presencial, né? Então, tem decisões Maravilha. nesse sentido já. Maravilha. Doutor, eu quero agradecer, né, pela exposição, foi excelente, todo mundo está aí aplaudindo, desculpe pelas falhas técnicas, né, travou um pouquinho a nossa live, mas eu acho que deu para a gente dar uma passada geral, acho que depois que seria legal a gente voltar com esse tema, que eu vejo que tem muita gente que tem dúvida, né, algumas pessoas não conseguiram acompanhar aqui no Instagram, porque só acompanharam pelo YouTube, só que a gente não conseguiu manter as duas conexões, tá? Devido à falha na internet, tá bom? Mas lembrando, pessoal, que todas as perguntas serão respondidas, tá? No post que a gente vai deixar a nossa live na descrição, tá? Enfim, eu queria agradecer a todos os seguidores também, tá? Espero ter esclarecido todas as principais dúvidas, tá bom? Um abraço, então. Até mais, doutor. Carol, obrigado, Carol. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Abraço.